Olá, queridos estudantes! Essa semana nós vamos finalizar o PET 4 e hoje nós vamos fazer a última atividade de geografia. Essa semana nós vamos perceber que a cidade precisa do campo e o campo precisa da cidade. Família, ajude a criança a perceber a importância do campo e a importância da cidade para eles. Mostre através de livros, jornais, revistas. Este é o momento que as atividades vão fazer sentido, já que nós estudamos sobre industrialização no campo e na cidade. Essa é a finalização dessas atividades. Então vamos lá? Texto: tema do campo para a cidade e da cidade para o campo. Você já estudou as características que diferenciam as paisagens do campo e da cidade e as suas atividades, não é mesmo? No Brasil, atualmente, a maior parte da população é urbana, ou seja, mora nas cidades. Segundo dados do IBGE, somente 15% do total da população brasileira vive em áreas rurais. Mas nem sempre foi assim. Na década de 1950, por exemplo, a quantidade de pessoas que viviam no campo era bem maior do que as que viviam nas cidades. A partir de 1970, o uso de máquinas no campo aumentou. Muitos trabalhadores perderam o emprego, pois uma colheitadeira, por exemplo, substitui o trabalho de várias pessoas. Além da mecanização, outros fatores como conflitos pela posse de terra, falta de condições financeiras e de terra para plantio levaram diversos trabalhadores rurais a abandonar o campo. Como alternativa, as pessoas mudaram-se para as cidades em busca de novas oportunidades. Esse fenômeno é conhecido como migração do campo-cidade. Ao chegar às cidades, muitos desses migrantes enfrentaram situações muito difíceis, como a falta de emprego e de moradia adequada. Da mesma forma que algumas pessoas se deslocaram do campo para viver na cidade, outras buscam oportunidades de trabalho nas áreas rurais. São trabalhadores que podem continuar residindo na cidade, mas trabalham no campo. Essas pessoas podem trabalhar em atividades ligadas à terra e à prestação de serviços, bem como à agroindústria. Nesse vai e vem entre campo e cidade, há uma troca de costumes entre os dois locais. Moradores da cidade são influenciados pela cultura rural, por exemplo, na música, na comida, nas vestimentas comuns do campo, como botas e chapéus. Por outro lado, os moradores da cidade levam para o campo, ao se deslocar, hábitos e costumes urbanos. Vamos à resolução das atividades. Leia a tira a seguir e depois responda as questões. Painho, é verdade que um homem do campo está indo morar na cidade grande? Oh céus, isso é terrível! Quem é que vai plantar e colher as frutas e verduras e cereais que o homem da cidade grande tem na sua mesa de refeições? Então, esse aí foi um quadrinho, questionando essa migração do campo, do homem do campo para a cidade. A. Qual a preocupação do menino em relação à migração do homem do campo? A preocupação do menino é que a mão de obra no campo se torne escassa, diminua muito, devido ao grande número de pessoas saindo do campo e indo morar nas grandes cidades. Letra B. Você tem a mesma preocupação do menino da tira? Justifique sua resposta. A resposta aí é pessoal, você vai dar a sua opinião e vai apresentar o motivo. Você acha que é preocupante? Depois de tudo que nós vimos, depois de todos os vídeos que nós estudamos, você acha perigoso o campo ficar sem mão de obra de trabalho? E faltar essa mão de obra para plantar, para colher? Converse aí com os familiares de vocês, analisem e respondam aí, ok? Agora nós vamos para a próxima questão. A próxima questão apresenta um gráfico onde o laranja representa a população urbana e o azul, clarinho aí, mais verde água, é a população rural. E esse gráfico apresenta esses números de 1950 até 2010.
A primeira pergunta vai questionar aí a partir de qual momento em que essa população rural e a população urbana mudaram, né? A partir de qual momento uma certa população aumentou e a outra diminuiu. Nós vamos analisar agora. A partir de quando a população urbana superou a rural. Então, nós vamos fazer aquele comparativo lá, nós vamos olhar em qual momento no gráfico, né, essa população foi alterada. Olha lá, em 1950, a azul, que era rural, era maior ainda, 60 ainda era maior, né, 59%, e na urbana só tinha 45%, e aí em 1970, em que o laranja, né, a população urbana, ela ficou maior. Então, aí, nesse caso, é a partir da década de 1970, né, que a população urbana começou a ficar maior. Então, a partir de quando a população superou, né, a população rural ficou menor e a população urbana ficou maior? Aí vocês vão responder, né, a partir de 1970, né, da década de 1970, que essa população houve essa transformação. Letra B. Por que muitos trabalhadores deixaram o campo e foram morar na cidade? Podemos afirmar que as pessoas que deixaram o campo a caminho da cidade buscavam primeiramente condições de vida melhores. A vida no campo pode ser mais calma, mas tem seus pontos negativos. Podemos citar as dificuldades de acesso aos recursos como atendimento médico, faculdades e mercado de trabalho, por exemplo. Então, muitas vezes as pessoas saem do campo porque elas querem trabalhar, né, em outro campo que não seja no rural, elas querem trabalhar em outra área, né? Querem fazer uma formação profissional e às vezes não tem uma escola disponível. Então, são vários motivos que levam a essa mudança. 3. O turismo rural é uma das atividades econômicas não agrícolas da zona rural. Muitas pessoas procuram roteiros rurais para sair da rotina da zona urbana. Se você fosse fazer um passeio turístico à zona rural, de que tipo de atividade gostaria de participar? Essa resposta aí é pessoal. Vocês vão citar exemplos de passeios como sítios, fazendas, visitar algum parente na roça. E esses exemplos aí vocês vão dar em cima do que vocês costumam fazer com a família de vocês, ok? Gente, então é isso. Até a próxima aula. Um beijo e qualquer dúvida podem me procurar.